Olá! Bom, como prometido, eu vou fazer a análise de um poema ou mostrar como eu faria essa análise. É importante lembrar que isso é o meu jeito de analisar, isso é uma coisa bem pessoal, né? Cada um deve fazer de acordo com a forma que achar mais fácil, mais adequada para você. O importante é que mantenha esses elementos de apuração de dados, né? Para depois comentar sobre eles. Eu vou usar um poema desse livro aqui. Nem Morrer é Remédio, de Hildeberto Barbosa Filho. É um livro de poemas, né, em que eu encontrei um poema muito interessante chamado Biblioteca, que diz o seguinte: arrumar os livros é ordenar palavras, dispô-las de forma que a solidão fique aqui, a melancolia ali, e o amor se preserve em cada canto. Arrumar os livros é coletar todos os sonhos em folhas de papel. Não é simplesmente juntá-los como se junta uma coisa a outra coisa. Arrumar os livros é mais que lê-los. É um exercício de amá-los. Legal, né? Bom, agora nós vamos pegar esse poema, vou colocar no papel para começar a fazer anotações das coisas que me chamam a atenção nele. Bom, depois que eu li o poema pela primeira vez, para me familiarizar com ele, eu agora vou mergulhar nele e ver as coisas que me chamam a atenção. E se alguma coisa me chama a atenção, eu vou precisar explicar por que essa coisa me chama a atenção. Percebe? Então, a primeira coisa que aparece aqui e que chama a atenção é o título, né? Biblioteca. O interessante é que esse título não aparece. Essa palavra, biblioteca, não aparece no texto. Certo? A gente lê o texto todinho e a gente não encontra a palavra biblioteca. Mas qual é a importância desse título, então? Ele vai servir para situar o cenário. Porque ele vai dizer que isso aqui aconteceu, isso aqui, tudo que o poema vai falar, refere-se a uma biblioteca. Né? Então eu tenho aqui uma primeira informação que eu acho interessante. Eu começaria a minha análise por aí, pelo título, explicando essa curiosidade, que o título não aparece no poema, mas situa o leitor dentro do poema. E aí eu vou para o autor, Hildeberto Barbosa Filho. Bom, eu sei algumas coisas sobre ele, mas se eu não soubesse, vamos dizer que eu fosse para a internet, para o Google, ver algumas informações sobre ele. E aí eu descobri que ele nasceu na cidade de Aroeiras, aqui perto de Campina Grande, que ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, mora em João Pessoa, né? E aí poderia vir outras informações, é casado, tem tantos filhos, tem tantos anos, é formado em letras e tem doutorado em isso aqui. Esse monte de informação aí eu vou filtrar, porque eu não vou colocar todas na análise. E aí eu pergunto, o que é que vai para a minha análise em relação ao autor? Somente aquilo que pode me ajudar na interpretação do texto. Né? E aí eu descobri lá pela análise que o Hildeberto é um escritor. Ele é poeta. Também é poeta, porque, lógico, isso aqui é um poema. Então, ele é poeta. E tem outra informação
que vai ser útil aqui é a de que ele é professor de literatura da Universidade Federal da Paraíba. Então, o que é que essas três coisas têm em comum? O fato de mexer com livros, né? É porque ele é escritor, poeta e professor de literatura que o ambiente de trabalho dele é a biblioteca. São os livros. Os livros são a grande paixão do autor. Isso vai me explicar paixão pelos livros. Isso aqui vai me explicar por que ele está fazendo esse poema, né? Então essas informações da vida dele que tem a ver com o poema serão interessantes eu colocar. Mas repito, não traga informações da vida dele que não sirvam para o poema, certo? Então vamos lá. Arrumar os livros é ordenar palavras. Primeiro a gente olha no geral aqui e a gente está vendo que é um poema modernista, né? Porque não tem rimas, não tem métrica, o tamanho das estrofes é variável, né? Essa tem 2 versos, essa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essa tem 3, essa tem 3, essa tem 2, essa tem 2. Então essa não homogeneidade no poema me diz que isso aqui, né, é um poema modernista. Eu não precisaria dizer isso aqui ainda, porque não faz parte ainda do nosso estudo, né, o porquê, o fato de o poema ser assim, heterogêneo. Quer dizer, eu não preciso falar que ele é modernista, mas eu posso chamar a atenção para o fato de que não há métrica, não há rima e as estrofes são desiguais. Sem aprofundar isso, eu posso fazer essa observação, né? E se eu quiser, eu posso dizer que é um poema com características modernistas. Isso aqui, para a gente, não vai pesar agora, exatamente porque a gente não está vendo esse assunto ainda. Ok? Vamos lá, vou começar a ler aqui. Arrumar os livros e ordenar palavras. Veja que coisa interessante, isso aqui já me chamou a atenção. E aqui eu vou ter que dizer alguma coisa sobre isso. Arrumar os livros é ordenar palavras. O que é ordenar? É organizar, não é? É colocar em ordem. Então, no momento em que eu arrumo os livros, e os livros são compostos de palavras, eu estou, ao arrumar os livros, ordenando as palavras. Não é uma coisa muito interessante isso aqui. Eu arrumo os livros. Nos livros tem palavras. E uma vez os livros arrumados, as palavras serão ordenadas. Né? Já existe uma ordem dentro do livro, mas vai haver também uma ordem externa. Uma ordem externa. De acordo com o local onde eu vou colocar o livro. Dispô-las de forma que a solidão fique aqui, a melancolia ali, e o amor se preserve em cada canto. Essa estrofe é belíssima. Veja, dispô-las, las é o quê? As palavras. Ele quer dispor as palavras, colocá-las de forma que a solidão fique aqui e a melancolia ali. Isso é ordenar, ele está separando. Ó, ele está separando as palavras que compõem os livros.
ele dizendo, separando as palavras, eu estou separando os livros que as contêm. Mas uma coisa muito importante que chama a atenção é por que essa palavra está sozinha aqui, por que essa palavra está sozinha aqui e por que essa palavra está mais afastada. Então, a solidão fique aqui é como se esse aqui sozinho no verso fosse a delimitação do local onde vão ficar as palavras que falam sobre solidão, os livros que falam sobre solidão. E os que falam sobre melancolia vai ficar mais para cá. Veja que é mais ou menos como uma arrumação mesmo de livros. Então, essas duas palavras aqui, que indicam lugar, estão indicando o lugar dos livros na biblioteca. Está dizendo que eles serão colocados em locais separados. Esse aqui e esse mais para cá um pouquinho. E vão ser colocados separados, ou seja, isso aqui é importante dizer também, separados. A solidão vai para um lugar, a melancolia vai para outro lugar. Eu poderia até avançar um pouco mais e observar esse aqui e ali. Aqui é onde eu estou, é onde o eu lírico está. Então aqui eu vou ficar com a solidão. Solidão aqui. E a melancolia ali. A tristeza ali, longe de mim. Né? Isso é interessante. Então eu vou colocar aqui solidão próximo do eu lírico e melancolia longe, ali, certo? Mas tem uma coisa que ele quer que se preserve em cada canto, tanto aqui como ali. Essa coisa é o quê? O amor. O amor se preserve tanto na solidão quanto na melancolia. Então é a presença do amor, né? Em todos os espaços, em todos os livros. Bom, aí vem uma segunda definição de arrumação, de arrumar livro. Né? A primeira, só recordando, a primeira é ordenar as palavras de modo que as que compõem a solidão fiquem de um lado, as que compõem melancolia fiquem de outro lado, e o amor fica em todo canto. Agora, arrumar os livros é coletar todos os sonhos em folha de papel. Arrumar os livros é coletar todos os sonhos que estão dispostos em folha de papel, porque estão escritos. Né? Em folha de papel é escrito. Então, quando eu arrumo os livros, eu estou coletando, eu estou juntando, mas ele vai dizer que depois isso não é simplesmente juntando, mas eu vou procurar uma palavra para coletar, né? Que significa coletar. O que é coletar? É fazer a coleta, é pegar, né? É reunir. Então, reunir todos os sonhos escritos. Arrumar os livros é isso. É arrumar, coletar todos os sonhos em uma folha de papel. E aí ele diz, não é simplesmente juntá-los como se junta uma coisa a outra coisa. Então, arrumar os livros não é só juntar, como se eu juntasse uma coisa com a outra.
Então, eu já estou pensando aqui que se ele está dizendo que não é isso aqui, ele está se preparando para dizer o que é, então. E ele não decepciona. Ele diz, arrumar os livros, mais uma definição. Arrumar os livros é mais do que lê-los. Arrumar os livros é mais do que ler. Supera a leitura, a simples leitura. Certo? É algo mais do que apenas ler. É o que então? É um exercício de amá-los. Então, aqui está o amor, não pela primeira vez, porque ele já disse aqui em cima que o amor vai ser preservado em cada canto da biblioteca. Aí, que amor é esse? É o amor do eu lírico pelos livros. Certo? Então, em suma, o que é que ele está dizendo? Que arrumar a biblioteca é um ato de amor aos livros. Veja porque foi importante eu catar a informação de que ele é escritor, poeta e professor de literatura, o que denota que ele tem uma paixão pelos livros, amor pelos livros. E é o que ele coloca em todo o poema. Pronto, eu terminei de fazer minhas anotações a respeito do texto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou transformar cada observação dessa em um parágrafo, em um texto corrido. E aí eu vou ler esse texto, me apropriar dele, fazer as devidas correções, as devidas revisões. E com ele na mão, eu vou pegar os pontos que eu acho que são importantes falar na análise, para o caso de eu querer falar, né, querer apresentar para os colegas. Eu posso fazer essa apresentação a partir dessas observações, né? Eu posso ir comentando cada observação dessa que eu fiz. E posso também pegar todas essas informações e transformar em texto e depois em tópicos que eu vou apresentar. A única coisa que não é bom é você escrever o texto e ler o texto. Isso aí não é muito legal, né? Porque você vai ficar muito preso aqui. Mas essas informações aqui são os pontos que você pode tocar na construção da sua apresentação. Bom, e é isso. Nós assim fizemos uma breve análise do texto. Não é uma análise profunda, porque também não é isso que eu quero de vocês. É apenas um parecer, né? Uma apreciação a respeito do poema. Então, só revendo, os passos são basicamente esses. A escolha do poema, a leitura, que é uma leitura inicial, uma leitura para se familiarizar com o texto, e em seguida, aí sim, uma leitura detida, prestando atenção nos detalhes. Depois de anotados esses detalhes, e aí você tem o material, né, o rascunho, tanto do texto que você vai produzir, quanto da apresentação que você vai fazer, caso queira fazer. Então, mãos à obra. Vamos lá.